Agora será contado em forma de compilado as importantes histórias do livro de Deuteronômio da Bíblia, que ajudam a compreender a jornada do povo de Israel pelo deserto, as alianças de Deus com seus escolhidos e as consequências das escolhas humanas. As narrativas de Deuteronômio nos ensinam sobre a relação do homem com Deus e como aplicar esses ensinamentos na vida. Deuteronômio 1. A importância da liderança para o sucesso do povo de Deus. O livro de Deuteronômio começa com uma introdução que contextualiza o momento em que o livro foi escrito. Moisés, o líder dos israelitas, está prestes a morrer e está dando suas últimas instruções ao povo antes de sua morte e antes da entrada deles na terra prometida. O primeiro capítulo começa com Moisés relembrando como Deus havia prometido a terra de Canaã aos israelitas, mas como eles haviam hesitado em confiar na promessa de Deus e acabaram vagando pelo deserto por 40 anos. Ele lembra como Deus os havia abençoado e multiplicado, mas também como havia julgado a geração anterior, que havia pecado e desobedecido. Moisés então fala sobre a necessidade de escolher líderes sábios e capazes para ajudá-lo a governar o povo. Ele também lembra o povo da ordem de Deus para que eles deixassem o Monte Sinai e partissem em direção à terra prometida. Ele destaca como Deus tinha sido fiel e misericordioso com eles durante a jornada, apesar de seus muitos erros e falhas. Por fim, Moisés exorta o povo a não ter medo de conquistar a terra prometida, pois Deus estava com eles e iria ajudá-los a vencer todas as batalhas. Ele lembra como Deus havia dado vitória sobre muitos inimigos no passado e promete que ele continuará a lutar por eles na nova terra. Este capítulo serve como uma introdução poderosa para o livro de Deuteronômio, estabelecendo a importância da obediência a Deus e da escolha de líderes sábios e fiéis. Também lembra o povo das promessas de Deus e de sua fidelidade, encorajando-os a confiar em Deus e avançar com coragem para a terra prometida. Deuteronômio 2. Conheça a jornada dos israelitas pelo deserto. Deuteronômio 2 é um capítulo do livro bíblico de Deuteronômio e começa com a narrativa de como Deus havia ordenado que os israelitas não entrassem na terra dos edomitas ou dos moabitas, mas que eles pudessem comprar comida e água deles em troca de dinheiro. Os israelitas então viajaram para o deserto por muitos anos, contornando a terra de Edom e a terra de Moabe. O capítulo também descreve como os reis dos amorreus recusaram a permissão dos israelitas para passar por sua terra pacificamente. Em vez disso, eles reuniram um grande exército para lutar contra os israelitas. No entanto, Deus deu a vitória aos israelitas, permitindo-lhes conquistar a terra dos amorreus e matar todos os seus habitantes. Em seguida, o capítulo relata como Deus deu a terra de Bazã aos descendentes de Manassés e a terra de Amon aos descendentes de Ruben e de Gade. O capítulo termina com um resumo da jornada dos israelitas pelo deserto e a confirmação de que nenhum homem adulto que havia saído do Egito havia sobrevivido, exceto Josué e Calebe. Deuteronômio 3. A história da derrota de Og, rei de Bazã. Deuteronômio 3 narra a vitória de Israel sobre o rei de Bazã, Og, e o rei de Esbom, Seom, bem como a subsequente distribuição de suas terras entre as tribos de Israel. A batalha contra Og e Seom é descrita como uma grande vitória para Israel, com a ajuda de Deus, e resulta na tomada de muitas cidades e territórios. A única exceção é a cidade de Astarote, que é poupada para os filhos de Maquir. Em seguida, o capítulo descreve a divisão das terras de Bazã entre as tribos de Manassés, Ruben e Gade, juntamente com as cidades que lhes foram atribuídas. Moisés adverte essas tribos para manterem sua parte da aliança com as outras tribos de Israel e para participarem da conquista da terra prometida além do Jordão. Por fim, Moisés recorda como Deus o impediu de entrar na terra prometida, mas lhe permitiu ver a terra antes de sua morte. Ele exorta novamente os israelitas a obedecerem a Deus e a lembrarem-se de suas leis, para que possam viver em segurança na terra que Deus lhes deu. Deuteronômio 4. Entendendo a aliança de Deus com seu povo. Deuteronômio 4 é um capítulo do livro bíblico de Deuteronômio que traz a continuação do discurso de Moisés para o povo de Israel antes de sua morte. Neste capítulo, Moisés exorta o povo a seguir as leis e mandamentos dados por Deus e não se desviar para adorar outros deuses ou seguir costumes estrangeiros.
Ele reforça a importância da aliança entre Deus e Israel, e destaca que os mandamentos e leis que lhes foram dados são uma prova do amor e cuidado de Deus pelo seu povo. Moisés lembra o povo da importância de se lembrar das maravilhas e milagres que Deus realizou em favor deles no Egito e durante sua jornada pelo deserto. O capítulo também traz uma advertência para que o povo não faça imagens de Deus, e lembra que o castigo por adorar outros deuses pode ser severo. Moisés destaca a importância da obediência a Deus para que eles possam prosperar na terra que ele lhes deu. Moisés também anuncia que, por causa de sua desobediência, ele não será permitido entrar na terra prometida, mas que Deus irá levantar um novo líder para liderar o povo na conquista da terra. Ele também instrui o povo a ensinar essas leis e mandamentos aos seus filhos e futuras gerações. O capítulo termina com Moisés fazendo uma distinção entre as leis e mandamentos de Deus e as práticas dos outros povos, enfatizando a importância de obedecer somente a Deus e seguir suas leis para viver uma vida longa e próspera na terra que ele lhes deu. Deuteronômio 5. Como obedecer aos mandamentos de Deus em um mundo moderno. Deuteronômio 5 começa com a reiteração dos 10 mandamentos, que foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Moisés enfatiza a importância de obedecer a esses mandamentos e seguir o caminho de Deus. Em seguida, o capítulo fala sobre a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. Moisés lembra o povo da manifestação poderosa de Deus no Monte Sinai e enfatiza a importância de obedecer aos mandamentos e seguir a vontade de Deus. Moisés também lembra ao povo da necessidade de guardar o sábado como dia sagrado, um tempo de descanso e adoração a Deus. Ele destaca que guardar o sábado é um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. O capítulo termina com a promessa de Deus de abençoar aqueles que obedecem aos seus mandamentos e amam a Ele, mas também a advertência de que aqueles que desobedecem e seguem outros deuses enfrentarão a ira de Deus. Em resumo, Deuteronômio 5 enfatiza a importância da obediência aos mandamentos de Deus e a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. Deuteronômio 6. Como ensinar os mandamentos de Deus para as crianças. Deuteronômio 6 é um capítulo do livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento da Bíblia. Este capítulo é conhecido por conter o que é conhecido como o Shema, a declaração central da fé judaica que afirma a unicidade de Deus. O capítulo também enfatiza a importância de amar a Deus e guardar seus mandamentos, e ensina como passar esses ensinamentos para as próximas gerações. O capítulo começa com o mandamento para que os filhos de Israel ouçam e guardem os mandamentos do Senhor, de modo que eles possam viver e ser abençoados na terra que Deus lhes está dando. O versículo 5 contém o Shema: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O capítulo também ensina a importância de ensinar os mandamentos de Deus aos filhos e netos, para que eles também possam obedecê-los e passá-los adiante. Os versículos 7 e 8 instruem os israelitas a escrever os mandamentos de Deus em seus corações e ensiná-los a seus filhos, e a fixá-los em suas portas e portões. Deuteronômio 6 também enfatiza a importância de não seguir outros deuses e adorá-los, e a necessidade de ensinar isso aos filhos. O capítulo termina com uma lembrança de como Deus libertou os israelitas do Egito e os levou à terra prometida, e uma exortação para obedecer aos mandamentos do Senhor para que possam prosperar na terra. Deuteronômio 7. O amor e a fidelidade de Deus para com seu povo. Deuteronômio 7 é um capítulo que continua a enfatizar a importância de obedecer aos mandamentos e leis de Deus. Ele começa com a instrução para os israelitas destruírem completamente as nações pagãs que habitavam a terra de Canaã, sem fazer alianças com elas ou permitir que seu povo se misturasse com eles. O capítulo enfatiza a importância de manter-se puro e separado de tudo que é impuro e idólatra. Deus prometeu aos israelitas que, se eles obedecessem aos seus mandamentos e permanecessem fiéis a Ele, Ele os abençoaria e protegeria de seus inimigos. Eles deveriam destruir todas as imagens de ídolos e não permitir que seus corações fossem levados à idolatria. Em vez disso, eles deveriam amar a Deus com todo o seu coração, alma e força. O capítulo também aborda a promessa de Deus de cumprir a aliança que ele havia feito com seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dando-lhes a terra de Canaã.
Os israelitas foram lembrados de que Deus os escolheu não porque eram o povo mais numeroso ou poderoso, mas porque Ele os amava e cumpria a promessa que havia feito a seus antepassados. O capítulo termina com a instrução de não ter piedade das nações pagãs que adoravam outros deuses, mas sim destruí-las completamente. Os israelitas foram instruídos a manter-se fiéis a Deus e a cumprir todos os seus mandamentos para que pudessem experimentar a bênção e proteção de Deus em suas vidas. Deuteronômio 8. Obediência, humildade e gratidão na jornada à terra prometida. Deuteronômio 8 é um capítulo no 5º livro do Pentateuco, no Antigo Testamento da Bíblia. Nele, Moisés continua a instruir o povo de Israel antes de sua entrada na terra prometida. O capítulo enfatiza a importância de lembrar e obedecer aos mandamentos de Deus e reconhecer a provisão e cuidado divinos durante os 40 anos de jornada no deserto. Moisés começa lembrando aos israelitas que Deus os guiou no deserto por 40 anos, provando e humilhando-os para testar sua fidelidade. Durante esse tempo, Deus supriu suas necessidades, fornecendo-lhes maná para comer e água para beber, além de garantir que suas roupas não se desgastassem e que seus pés não inchassem. O capítulo também enfatiza a disciplina divina, comparando Deus a um pai que disciplina seu filho, mostrando assim seu amor e cuidado. Moisés instrui o povo a ser humilde e obedecer aos mandamentos de Deus para que possam prosperar e desfrutar da terra prometida. Moisés adverte o povo de Israel para não se esquecer de Deus quando entrarem na terra próspera e se tornarem satisfeitos com suas bênçãos materiais. Ele os aconselha a se lembrarem sempre de que é Deus quem lhes dá força para prosperar e que a riqueza e o sucesso vêm dele. Deuteronômio 8 termina com uma advertência severa: se o povo de Israel se esquecer de Deus e se voltar para a idolatria, será destruído, assim como as nações que habitavam a terra prometida antes deles. Em resumo, Deuteronômio 8 destaca a importância da obediência e humildade diante de Deus, lembrando sempre de sua provisão e cuidado, e evitando a complacência e a idolatria. Deuteronômio 9, reconhecendo a justiça de Deus e a misericórdia na conquista da terra prometida. Deuteronômio 9 é um capítulo no 5º livro do Pentateuco, no Antigo Testamento da Bíblia. Nele, Moisés continua a instruir o povo de Israel antes de sua entrada na terra prometida. O capítulo destaca a importância de reconhecer a justiça de Deus e a natureza pecaminosa do povo de Israel, lembrando-os de que a conquista da terra não se deve à sua retidão, mas à iniquidade das nações que habitam a terra e às promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés relembra os israelitas de que Deus está prestes a entregá-lo às nações maiores e mais fortes do que eles. Ele enfatiza que a vitória não será alcançada por causa da retidão de Israel, mas por causa da iniquidade das nações que habitam a terra prometida e da promessa que Deus fez a seus antepassados. O capítulo também relembra o episódio do bezerro de ouro no Monte Sinai, quando o povo de Israel pecou gravemente contra Deus, construindo e adorando um ídolo enquanto Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos. Moisés descreve sua intercessão diante de Deus em favor do povo, implorando a misericórdia divina para não destruir Israel por causa de sua idolatria. Moisés menciona outras ocasiões em que o povo de Israel provocou a ira de Deus, como em Taberá, Massá e Quibrote-Atavá. O capítulo termina com Moisés lembrando o povo de que ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, mas Deus, em sua misericórdia, permitiu que Moisés fizesse outras tábuas, reafirmando a aliança com Israel. Em resumo, Deuteronômio 9 destaca a importância de reconhecer a justiça de Deus, a natureza pecaminosa do povo de Israel e a necessidade de confiar na misericórdia divina e nas promessas feitas aos antepassados. Deuteronômio 10. A renovação da aliança de Deus com o povo de Israel. Deuteronômio 10 começa com Moisés lembrando aos israelitas como ele fez 2 tábuas de pedra, como as primeiras quebraram, e como Deus escreveu novamente nelas os 10 mandamentos. Ele então descreve como eles viajaram pelo deserto, acampando em várias áreas e recebendo a orientação de Deus sobre como se comportar. Moisés então enfatiza que Deus é o Senhor dos céus e da terra, e que Ele é justo e amoroso com aqueles que o amam e obedecem a seus mandamentos. Ele pede aos israelitas que temam a Deus e o sirvam com todo o coração e alma, e que obedeçam aos seus mandamentos e leis.
Em seguida, Moisés lembra aos israelitas como Deus escolheu seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e os fez prosperar e crescer em número, mesmo quando eram estrangeiros em uma terra estrangeira. Ele enfatiza que Deus ama os estrangeiros e órfãos, e que os israelitas também devem amá-los e tratá-los com bondade. Moisés conclui o capítulo exortando os israelitas a circuncidar seus corações e se tornarem obedientes a Deus. Ele lembra a eles que Deus é o seu Senhor e que eles devem andar em seus caminhos e amá-lo de todo o coração e alma. Deuteronômio 11. Como ensinar os mandamentos de Deus aos filhos. Deuteronômio 11 é um capítulo do livro de Deuteronômio que se concentra na importância de obedecer aos mandamentos de Deus e ensinar esses mandamentos às futuras gerações. Moisés fala ao povo de Israel sobre como Deus os abençoará se eles guardarem seus mandamentos e como ele os punirá se eles se afastarem dele e de seus caminhos. Moisés lembra o povo das maravilhas que Deus realizou para eles durante sua jornada no deserto e como ele os protegeu e forneceu suas necessidades básicas. Ele enfatiza que a terra que eles estão prestes a herdar é uma terra fértil e abundante, mas só pode ser aproveitada se eles obedecerem aos mandamentos de Deus. Moisés instrui o povo a fixar as palavras de Deus em seus corações e mentes, a falar sobre elas em suas casas e a ensiná-las aos seus filhos. Ele os exorta a não seguir outros deuses ou permitir que a riqueza os faça esquecer-se de Deus. O capítulo termina com uma bênção e uma maldição, dependendo se o povo de Israel seguir ou não os mandamentos de Deus. Moisés exorta o povo a escolher a bênção, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiéis a ele. Deuteronômio 12. Aprenda a honrar a Deus em sua adoração. Deuteronômio 12 é um capítulo que contém várias leis e instruções para o povo de Israel relacionadas à adoração a Deus. Moisés instrui o povo a destruir todos os lugares de adoração de outros deuses quando entrarem na terra prometida e a estabelecer um único lugar de adoração onde Deus escolheria colocar seu nome. Ele também instrui sobre como realizar ofertas e sacrifícios, enfatizando a importância de fazer isso apenas no lugar que Deus escolher e de acordo com suas leis. Moisés adverte o povo a não seguir a adoração de outros deuses, nem fazer o que acharem certo aos seus próprios olhos, mas seguir as leis e comandos que Deus lhes deu. Moisés também instrui o povo sobre a alimentação, proibindo a comer sangue e ensinando-os a separar os dízimos e ofertas das colheitas e rebanhos para os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Ele lembra o povo das bênçãos que virão se obedecerem a Deus e das maldições que virão se desobedecerem. Em resumo, Deuteronômio 12 enfatiza a importância da adoração a Deus de acordo com suas leis e ensina o povo a ser fiel a Ele em todas as áreas da vida, incluindo a alimentação e o tratamento dos mais vulneráveis da sociedade. Deuteronômio 13. A advertência de Deus contra falsos profetas. O capítulo 13 de Deuteronômio trata de falsos profetas e adoração a outros deuses. É enfatizado que se alguém, mesmo um profeta, fizer uma previsão ou um milagre que pareça autêntico, mas depois encorajar a adoração a outros deuses, essa pessoa deve ser considerada falsa e punida com a morte. Os israelitas são advertidos a permanecerem fiéis ao Senhor seu Deus e não seguirem outros deuses, mesmo que pareçam poderosos e realizem sinais e maravilhas. Eles devem permanecer firmes em sua aliança com Deus e não se desviar dela. O capítulo também contém instruções sobre como lidar com aqueles que tentam seduzir os outros a adorarem outros deuses. Tais pessoas devem ser investigadas cuidadosamente, se forem consideradas culpadas, devem ser executadas e seus bens destruídos. Em resumo, o capítulo 13 de Deuteronômio adverte contra a tentação de seguir outros deuses e enfatiza a importância de permanecer fiel ao Senhor e à sua aliança. Deuteronômio 14. Conheça as leis alimentares da Bíblia. O capítulo 14 de Deuteronômio começa com uma instrução para os israelitas não se cortarem ou rasparem em luto por seus mortos. Em seguida, são listados os animais considerados puros e impuros para consumo. Os animais considerados impuros incluem camelos, coelhos e porcos, entre outros. Os animais puros incluem bois, ovelhas e cabras, entre outros. As aves também são mencionadas, com águias e abutres sendo considerados impuros, enquanto galinhas e pombas são consideradas puras. O capítulo também fala sobre o dízimo,
onde os israelitas deveriam separar a 10ª parte de sua colheita, gado e produtos do campo para oferecer a Deus no local que ele escolher. São dadas instruções sobre como usar o dízimo, incluindo a compra de alimentos para celebrar perante o Senhor. O capítulo termina com uma exortação aos israelitas para serem santos e obedecerem aos mandamentos de Deus, lembrando-os das bênçãos que receberiam ao fazerem isso e das maldições que enfrentariam se desobedecessem. Deuteronômio 15. A lei da remissão de dívidas e a prática da generosidade. O capítulo 15 do livro de Deuteronômio começa com instruções sobre a remissão de dívidas. A cada 7 anos, todos os débitos dos israelitas deveriam ser perdoados e nenhum dinheiro deveria ser cobrado de um irmão israelita necessitado. Apenas os empréstimos a estrangeiros poderiam ser cobrados. Em seguida, o capítulo fala sobre a libertação dos servos hebreus após 6 anos de serviço. O servo deveria ser libertado no 7º ano sem dívida ou obrigação, mas se desejasse permanecer como servo, seu mestre deveria furar a orelha do servo com uma agulha na porta da casa e o servo se tornaria servo para sempre. O capítulo também fala sobre as ofertas que os israelitas deveriam trazer ao Senhor em reconhecimento por sua bênção. Eles deveriam dar generosamente, sem relutância, e ajudar os necessitados. Por fim, o capítulo instrui sobre o tratamento dos servos que escolheram permanecer com seus mestres após o 7º ano. Eles deveriam ser bem tratados e receber um presente no momento de sua partida. Deuteronômio 16. As festas anuais segundo a lei de Deus. O capítulo 16 de Deuteronômio apresenta as instruções de Deus para a celebração das festas religiosas anuais, a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das semanas. O capítulo começa com a instrução para observar o mês de Abib, que é o primeiro mês do ano, e oferecer o cordeiro pascal no templo em Jerusalém. Em seguida, o capítulo detalha como celebrar a festa dos pães asmos, que é realizada por 7 dias, durante os quais nenhum pão fermentado deve ser consumido. O capítulo também instrui os israelitas a fazer uma oferta generosa ao Senhor durante esta festa, de acordo com sua capacidade. O capítulo continua com as instruções para a celebração da Festa das Semanas, que ocorre 50 dias após a Páscoa. Esta festa é uma celebração da colheita e é marcada pela oferta dos primeiros frutos da colheita no templo. O capítulo enfatiza a importância de celebrar essas festas de acordo com as instruções de Deus, como uma forma de lembrar as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel e ensinar as gerações futuras a obedecerem a Deus. Além disso, o capítulo fala sobre a nomeação de juízes e oficiais para governar o povo de Israel e garantir a justiça em sua sociedade. Esses líderes devem ser justos, não aceitar suborno e não mostrar parcialidade. O capítulo enfatiza a importância da justiça e da equidade em toda a sociedade. Deuteronômio 17. As leis para governantes e juízes em Israel. Deuteronômio 17 contém instruções sobre a justiça e a adoração de Deus. O capítulo começa com orientações sobre como lidar com casos de transgressão da lei, incluindo a pena de morte para crimes como idolatria, blasfêmia, violência e desobediência aos juízes. Em seguida, o capítulo aborda a nomeação de um rei para governar Israel. Deus instrui o povo a escolher um rei apenas entre seus irmãos, e não entre estrangeiros. Além disso, o rei deveria seguir as leis de Deus e não se exaltar acima do seu povo. O capítulo também menciona a importância da adoração a Deus e das ofertas no templo. Os sacerdotes eram responsáveis por instruir o povo sobre as leis de Deus e o culto no templo. Além disso, o capítulo instrui o povo a seguir apenas um Deus e não se envolver em práticas pagãs. Por fim, o capítulo conclui que a justiça deve ser buscada em todas as questões, e que os juízes devem ser imparciais e não aceitar suborno. O capítulo termina com uma ênfase na importância da obediência às leis de Deus para garantir bênçãos e prosperidade. Deuteronômio 18. Como evitar falsos profetas. Deuteronômio 18 começa com uma exortação aos levitas, que não têm herança na terra, mas são sustentados pelos dízimos do povo, a não se envolverem na adoração a outros deuses, mas a se dedicarem ao serviço do Senhor.
Em seguida, Moisés fala sobre a promessa de Deus de enviar um profeta como ele para o povo de Israel, e adverte o povo para não dar ouvidos a outros profetas que falam em nome de deuses estrangeiros. O capítulo também menciona as práticas abomináveis dos povos que os israelitas estavam prestes a conquistar, e adverte o povo para não imitá-las. Moisés destaca a importância de obedecer aos mandamentos do Senhor e enfatiza que Deus é fiel em cumprir suas promessas, tanto de bênção como de maldição. Finalmente, o capítulo menciona as várias responsabilidades dos levitas, incluindo o recebimento do dízimo, a administração da justiça e o ensino da lei aos israelitas. Moisés adverte o povo para obedecer a eles e respeitá-los como líderes espirituais e guardiões da lei de Deus. Deuteronômio 19. Justiça para todos. Entenda as leis de proteção e punição na Bíblia. Deuteronômio 19 começa com uma continuação das leis dadas a Israel, que incluem a obrigação de estabelecer 3 cidades de refúgio para aqueles que mataram alguém acidentalmente. Essas cidades deveriam ser estrategicamente posicionadas em todo o território de Israel para que alguém pudesse fugir para lá e ser protegido de vinganças injustas. O capítulo também fala sobre a importância de testemunhos em julgamentos e como as acusações deveriam ser investigadas com cuidado para evitar a punição injusta de inocentes. Além disso, os israelitas deveriam ser extremamente cuidadosos em relação a testemunhos falsos, uma vez que aqueles que derem falsos testemunhos deverão sofrer a mesma punição que o acusado. Por fim, o capítulo termina com uma reflexão sobre a importância da justiça e da obediência a Deus, uma vez que a conquista da terra prometida de Israel e a manutenção de sua posição como um povo abençoado e separado dependem disso. Deuteronômio 20. A batalha do povo de Deus pela terra prometida. Deuteronômio 20 apresenta instruções dadas por Moisés aos filhos de Israel para quando fossem à guerra contra seus inimigos. Inicialmente, os sacerdotes deveriam falar ao povo para encorajá-los e lembrá-los de que Deus estaria com eles na batalha. Em seguida, Moisés estabelece algumas condições para aqueles que desejavam ser dispensados da guerra, como por exemplo, aqueles que haviam acabado de construir uma casa, plantado uma vinha ou estavam prestes a se casar. O capítulo também traz instruções para o comportamento durante a guerra, como a proibição de destruir árvores frutíferas e a ordem de oferecer paz aos habitantes das cidades inimigas antes de atacá-los. Por fim, o capítulo traz instruções para lidar com as cidades que não aceitassem a oferta de paz, como a completa destruição de todos os seus habitantes. No entanto, as cidades que estivessem fora da terra prometida e que não representassem ameaça aos israelitas, deveriam ser poupadas. Deuteronômio 21. Como a lei de Deus lidava com crimes graves e injustiças sociais. Deuteronômio 21 começa com instruções sobre como lidar com casos de assassinato não resolvidos. Se um corpo for encontrado no campo e não houver suspeitos, os anciãos da cidade mais próxima deverão medir a distância até o corpo e, em seguida, oferecer um sacrifício para expiar o sangue derramado. O capítulo também estabelece leis para o tratamento de mulheres capturadas durante a guerra. Se um homem se casar com uma mulher capturada, ele deve permitir que ela se lamente por sua família por um mês inteiro antes de consumar o casamento. Além disso, se o homem decidir mais tarde que não quer mais a mulher, ele deve permitir que ela vá livremente e não pode vendê-la ou maltratá-la. Deuteronômio 21 também fala sobre a maneira adequada de lidar com um filho rebelde e desobediente. Se um filho não obedecer aos pais, os pais devem levá-lo aos anciãos da cidade e declarar publicamente sua desobediência. Se o filho continuar a desobedecer, ele será apedrejado até a morte pelos homens da cidade. O capítulo também inclui outras leis relacionadas a casamento, herança e a execução de criminosos. As leis fornecem orientações sobre como lidar com situações difíceis de uma maneira justa e equilibrada. Deuteronômio 22. Como lidar com situações de injustiça e abuso. Deuteronômio 22 começa com várias leis relacionadas à boa conduta social, incluindo a responsabilidade de ajudar o próximo a recuperar seus animais perdidos e a garantir que os telhados das casas sejam seguros. O capítulo também aborda a questão do casamento e da sexualidade, incluindo leis sobre o adultério, o estupro e o casamento entre pessoas de diferentes classes sociais.
O capítulo também menciona a importância da justiça, incluindo a punição para aqueles que cometem falsos testemunhos ou calúnia. Além disso, há instruções sobre a lei da primeira cria, que afirma que o primogênito de cada animal deve ser consagrado a Deus, e a lei sobre a mistura de sementes diferentes, que proíbe semear diferentes tipos de sementes juntos. Por fim, o capítulo termina com a lei da punição para aqueles que cometem adultério com uma mulher casada, que deve ser apedrejada até a morte, e a lei da punição para um homem que acusa falsamente sua esposa de ter cometido adultério, que deve receber a mesma punição que ele teria imposto a ela. Deuteronômio 23 e a importância da higiene pessoal na época bíblica. Deuteronômio 23 começa com uma lista de pessoas que não são permitidas na congregação do Senhor, como os eunucos, os filhos ilegítimos, os amonitas e os moabitas. Em seguida, são dadas várias outras leis, incluindo a proibição de exigir juros de um irmão israelita, a obrigação de cumprir os votos feitos ao Senhor, regras sobre como usar as fezes no acampamento, a proibição de devolver um escravo fugitivo ao seu mestre, a proibição de prostituição sagrada, instruções sobre como lidar com pessoas que são impuras por causa de fluxo menstrual ou poluição noturna, regras para lidar com prisioneiros de guerra e sua possível libertação. O capítulo termina com uma lembrança de como Deus livrou os israelitas da escravidão no Egito e os guiou através do deserto, e uma exortação para que eles permaneçam fiéis a Ele e obedeçam aos seus mandamentos. Deuteronômio 24 – Diretrizes para o divórcio. O capítulo 24 de Deuteronômio apresenta uma série de leis e mandamentos relacionados ao divórcio, casamento, empréstimos e dívidas. O capítulo começa com instruções sobre o divórcio, que permite ao homem se divorciar de sua esposa se ele achar que ela não é mais aceitável para ele. No entanto, existem algumas restrições e condições que devem ser cumpridas, incluindo a emissão de um certificado de divórcio e a impossibilidade de o homem se casar novamente com a mesma mulher após o divórcio. Em seguida, o capítulo aborda o tratamento adequado de escravos hebreus e instrui os israelitas a não se envolverem em práticas desonestas, como cobrar juros excessivos ou prender alguém por dívidas. O capítulo também traz instruções sobre os direitos dos trabalhadores e dos pobres, incluindo a exigência de que os empregadores paguem um salário diário no final do dia e que deixem que os pobres colham a sobra das colheitas. Por fim, o capítulo fala sobre a santidade e a pureza da guerra, instruindo os israelitas a serem justos e compassivos em suas batalhas. Em resumo, o capítulo 24 de Deuteronômio é um conjunto de leis e mandamentos que visam manter a justiça e a santidade nas relações interpessoais e na sociedade como um todo. Deuteronômio 25. Conheça as leis de justiça do Antigo Testamento. Deuteronômio 25 começa com a instrução de que, em casos de disputas judiciais entre pessoas, deve-se realizar julgamentos justos e aplicar punições proporcionais ao crime cometido. O capítulo continua com outras leis, incluindo a proibição de punir uma pessoa mais do que o necessário, o direito do irmão do falecido de se casar com a viúva se ela não tiver filhos e a instrução de não usarem pesos e medidas desonestas. Uma das passagens mais conhecidas deste capítulo é a instrução de que, em casos de irmãos que moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, o irmão sobrevivente deve se casar com a cunhada para que o nome do irmão falecido não seja apagado da família. Se o irmão se recusar a se casar com a cunhada, ela pode retirar sua sandália e cuspir em seu rosto como sinal de desonra. O capítulo termina com uma ordem de Deus para que os israelitas se lembrem da forma como os amalequitas atacaram Israel quando estavam saindo do Egito, e que os israelitas devem ser implacáveis contra os amalequitas. Deuteronômio 26. Um chamado à generosidade e justiça. O capítulo 26 do livro de Deuteronômio começa com instruções para os israelitas trazerem as primícias dos seus produtos agrícolas ao Senhor. Essa oferenda deveria ser entregue ao sacerdote no santuário e uma confissão de fé deveria ser feita diante do Senhor, relembrando a história da libertação dos israelitas do Egito e a sua chegada à terra prometida. Em seguida, o capítulo fala sobre a obrigatoriedade dos israelitas de dizimarem todo o produto do seu campo a cada 3 anos. Esse dízimo deveria ser dado aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas,
e deveria ser consumido diante do Senhor no local que ele escolhesse para habitar. O restante do capítulo contém uma renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel, com instruções para eles andarem nos caminhos do Senhor e obedecerem aos seus mandamentos. O povo é chamado a declarar que escolheram obedecer a Deus como seu Senhor e que desejam ser o seu povo especial. O capítulo termina com uma confirmação da posição especial de Israel como o povo escolhido de Deus, e com uma afirmação de que Deus fez uma aliança com eles e prometeu abençoá-los abundantemente se eles permanecerem fiéis a Ele e obedecerem aos seus mandamentos. Deuteronômio 27. Como os israelitas selaram sua aliança com Deus. Deuteronômio 27 é um capítulo do livro de Deuteronômio, que contém instruções para os israelitas sobre como devem agir ao entrarem na terra prometida. No capítulo 27, Moisés ordena ao povo que, ao entrarem na terra, construam um altar de pedras no Monte Ebal e ofereçam sacrifícios a Deus. Moisés também instrui o povo a escrever a lei de Deus em pedras e a colocá-las no Monte Ebal. Os levitas devem então ler em voz alta as bênçãos e maldições da lei, e o povo deve responder amém a cada uma delas. Além disso, Moisés ordena que o povo coloque pedras com a lei escrita no Monte Gerizim, como um memorial das bênçãos de Deus. Moisés também dá instruções sobre como o povo deve se comportar durante a cerimônia, enfatizando a importância de obedecer a Deus e seguir suas leis. O capítulo termina com uma lista de maldições que serão impostas ao povo se eles desobedecerem às leis de Deus, incluindo doenças, fome, guerra e exílio. Moisés adverte o povo a seguir as leis de Deus para evitar essas maldições e receber as bênçãos que Deus prometeu a eles. Deuteronômio 28. As bênçãos e maldições da obediência a Deus. Deuteronômio 28 é um capítulo do livro de Deuteronômio que contém uma lista de bênçãos e maldições que Deus prometeu a Israel caso eles obedecessem ou desobedecessem às suas leis e mandamentos. As primeiras 14 versículos falam sobre as bênçãos que Deus prometeu a Israel caso eles obedecessem. Essas bênçãos incluem prosperidade, saúde, vitórias militares, chuva em tempo oportuno, colheitas abundantes e segurança em sua terra. Deus também prometeu que Israel seria a cabeça e não a cauda, e que eles emprestariam a muitas nações e não tomaria emprestado. A partir do versículo 15, começa a lista de maldições que Deus prometeu a Israel caso eles desobedecessem. Essas maldições incluem doenças, derrotas militares, pragas, escassez de alimento e água, opressão por parte de outras nações, exílio e escravidão. Deus disse que a maldição seria um sinal para as nações de que Israel havia desobedecido aos seus mandamentos. O capítulo termina com uma exortação a obedecer aos mandamentos de Deus para que Israel possa receber as bênçãos prometidas. Deus disse que seus mandamentos não eram impossíveis de seguir, mas estavam ao alcance deles. Ele pediu a Israel que escolhesse a vida, amando e obedecendo a Ele, e assim, desfrutaria das bênçãos prometidas. Deuteronômio 29. As promessas e os pactos de Deus com seu povo. Deuteronômio 29 começa com Moisés reunindo todo o povo de Israel para renovar a aliança que eles haviam feito com Deus no Monte Sinai. Ele os lembra de todas as bênçãos que Deus havia dado a eles e de todas as vezes em que Deus os livrou de seus inimigos. Moisés também lembra o povo das vezes em que eles se afastaram de Deus e o que aconteceu como resultado. Ele enfatiza que a obediência à lei de Deus é a chave para sua bênção e sucesso contínuo. O capítulo também fala sobre aqueles que não estão presentes na reunião e aqueles que ainda não se juntaram a Israel, como estrangeiros ou futuras gerações. Moisés afirma que a aliança se estende a todos aqueles que estão presentes e aos que virão depois deles. Por fim, Moisés faz uma proclamação solene da aliança, lembrando a Israel que eles foram escolhidos por Deus para serem seu povo especial e que eles devem obedecer e seguir fielmente a sua lei. Ele lembra o povo que a obediência é a chave para a vida e a prosperidade, enquanto a desobediência trará maldição e destruição. Deuteronômio 30. Como alcançar a felicidade segundo a palavra de Deus. O capítulo 30 de Deuteronômio começa com Moisés instruindo o povo de Israel sobre as bênçãos e maldições que virão como resultado de obedecer ou desobedecer aos mandamentos de Deus.
Ele os incentiva a escolher a vida e a bênção, amando e obedecendo a Deus, em vez da morte e da maldição que resultam da desobediência. Moisés também fala sobre a bondade e a fidelidade de Deus, lembrando o povo de que ele é um Deus misericordioso que nunca os abandonará, mesmo quando eles se desviarem dele. Ele então afirma que os mandamentos de Deus não são difíceis de cumprir ou inacessíveis, mas que estão próximos e acessíveis a todos. Ele incentiva o povo a escolher obedecer a Deus e a guardar seus mandamentos, e promete que isso trará vida e prosperidade para eles e sua descendência. Finalmente, Moisés conclui o capítulo exortando o povo a escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, e encorajando-os a escolher a vida, amando e obedecendo a Deus de todo o coração e alma. Ele deixa claro que esta escolha não é apenas para eles, mas para toda a sua descendência também. Deuteronômio 31, a nomeação de Josué como sucessor de Moisés. O capítulo 31 de Deuteronômio é um dos últimos capítulos deste livro bíblico. Neste capítulo, Moisés se prepara para transmitir a liderança a Josué, que é seu sucessor designado. Moisés, no entanto, não só nomeia Josué como líder, mas também incentiva o povo de Israel a ser corajoso e forte ao se prepararem para entrar na terra prometida. O capítulo começa com Moisés falando ao povo de Israel, lembrando-lhes que ele já tem 120 anos de idade e que não será capaz de liderá-los na guerra contra seus inimigos. Moisés também lembra o povo de que Deus os ajudará em sua jornada para conquistar a terra prometida e que ele nunca os abandonará. Moisés, então, apresenta Josué como novo líder e incentiva o povo a apoiá-lo e seguir suas ordens. Ele também entrega uma cópia da lei a Josué e ordena que ela seja lida publicamente a cada 7 anos, para que o povo possa continuar a viver de acordo com as leis de Deus. Finalmente, Moisés conclui seu discurso com uma canção que exorta o povo a lembrar as obras maravilhosas que Deus realizou por eles e a permanecerem fiéis a Ele, evitando a idolatria e a desobediência. Em resumo, Deuteronômio 31 apresenta a transmissão da liderança de Moisés para Josué, reafirma a fidelidade de Deus ao povo de Israel e os incentiva a permanecerem corajosos e fiéis ao seguir as leis de Deus. Deuteronômio 32, a canção de Moisés e a grandeza de Deus. Deuteronômio 32 é um cântico de Moisés que relata a fidelidade de Deus ao povo de Israel, bem como suas promessas e advertências. O capítulo começa com Moisés convocando o céu e a terra para que ouçam sua mensagem, pois ele deseja que a palavra de Deus seja gravada nos corações do povo. Ele fala sobre como Deus tem sido fiel a Israel, apesar da desobediência do povo, e como ele protegeu e cuidou deles como a menina dos seus olhos. No entanto, Moisés também adverte o povo sobre as consequências de abandonar a Deus e seguir outros deuses. Ele fala sobre como esses deuses são impotentes e como seus adoradores se tornarão fracos e destruídos. Moisés reforça a importância de obedecer a Deus e seguir seus caminhos, pois isso trará bênçãos e vida ao povo. O cântico de Moisés continua, com a descrição de como Deus julgará e punirá aqueles que rejeitam e desobedecem a Ele. Ele reforça que Deus é justo e que seus caminhos são retos. Moisés também encoraja o povo a confiar em Deus, pois Ele é sua rocha, sua salvação e seu refúgio. Por fim, Moisés termina o cântico com um apelo para que o povo se apegue às palavras de Deus e as guarde em seu coração. Ele os encoraja a seguir os mandamentos de Deus e a escolher a vida, para que possam viver e prosperar como uma nação. Deuteronômio 33, a bênção de Moisés para as 12 tribos de Israel. O capítulo 33 do livro de Deuteronômio é uma bênção de Moisés aos filhos de Israel antes de sua morte. Ele começa com a afirmação de que Moisés é um profeta de Deus e que ele está falando as palavras do Senhor para o povo de Israel. Em seguida, Moisés começa a abençoar as 12 tribos de Israel individualmente, começando com Ruben e terminando com Dan. Moisés usa várias imagens poéticas para descrever as bênçãos que Deus tem reservado para cada tribo. Por exemplo, ele fala sobre a tribo de Gade como um leão que despedaça braços e cabeças, e sobre a tribo de Benjamim como um lobo que devora a presa pela manhã e divide o despojo à tarde. Moisés também descreve a tribo de Judá como um leão jovem que sobe da presa, a tribo de Naftali como uma gazela solta, e a tribo de Issacar como um jumento forte deitado entre 2 fardos.
No final do capítulo, Moisés exalta a grandeza e a bondade de Deus, e profetiza que Deus trará Israel de volta à sua terra, concedendo-lhe todas as bênçãos que prometeu aos seus antepassados. O capítulo termina com a afirmação de que Moisés cumpriu a missão que Deus lhe deu, e que ele é o maior profeta que Israel já conheceu. Deuteronômio 34, a despedida de Moisés e a visão da terra prometida. Deuteronômio 34 é o capítulo final do 5º livro do Pentateuco, no Antigo Testamento da Bíblia. Este capítulo narra a morte de Moisés e conclui a jornada do povo de Israel pelo deserto, antes de sua entrada na terra prometida. No início do capítulo, Deus leva Moisés ao topo do Monte Nebo, na terra de Moabe, de onde ele pode contemplar a terra prometida. Deus mostra a Moisés toda a extensão da terra, desde Gileade até Dan, passando por Naftali, Efraim, Manassés e Judá até o mar Mediterrâneo. Deus reafirma a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, de que ele daria essa terra à descendência deles. Apesar de ter sido permitido a Moisés ver a terra prometida, ele não tem permissão para entrar nela por causa de sua desobediência em Meribá, onde ele feriu a rocha para obter água em vez de falar a ela, como Deus havia ordenado. Moisés morre no Monte Nebo, e Deus mesmo o sepulta em um local desconhecido no vale na terra de Moabe, próximo a Bet-peor. Ninguém sabe até hoje onde está o seu túmulo. Moisés viveu 120 anos, e mesmo no final de sua vida, seus olhos não enfraqueceram, e seu vigor não diminuiu. O povo de Israel lamenta a morte de Moisés por 30 dias, chorando e pranteando. Josué, filho de Num, é o sucessor de Moisés e assume a liderança de Israel, já que Moisés havia estabelecido Josué como seu sucessor, e Deus lhe dá sabedoria para guiar o povo. O capítulo termina reconhecendo que nunca mais houve um profeta em Israel como Moisés, com quem Deus falou face a face e que realizou grandes sinais e maravilhas no Egito e no deserto. Em resumo, Deuteronômio 34 descreve a morte de Moisés no Monte Nebo, a visão da terra prometida e a transferência da liderança para Josué. O capítulo conclui a jornada do povo de Israel pelo deserto e presta homenagem à grandeza de Moisés como profeta e líder. Assim encerra-se o livro de Deuteronômio, que narra as instruções finais de Moisés ao povo de Israel antes de sua entrada na terra prometida, reafirmando a lei divina e guiando-os em sua jornada. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Deixe a sua mensagem de fé nos comentários. Até a próxima leitura.